que eu toco ele há 10 anos e tenho problemas. Tem hoje 10 pessoas que dão manutenção, só dão manutenção, não consigo evoluir, vou colocar testes unitários e vai acabar com todos os meus problemas. Não é por aí. É uma forma de você aumentar a qualidade do seu produto. Então, nunca compre a ideia de isso aqui vai resolver todos os seus problemas. Nunca. Testes unitários não é exceção a isso. E uma coisa importante é que nem todo código que já foi desenvolvido é possível ser testado, por alguns motivos que eu vou apresentar mais para frente. Pode mudar, por favor? Então vamos lá. Basicamente, o que é teste de unidade? Existem vários outros tipos de teste. A gente pode considerar o teste unitário como o primeiro teste que você deveria fazer em cima do seu código, que é basicamente algo que vai testar o seu código. Dando um exemplo aqui, imagina que você tem uma determinada, como a maioria de vocês é desenvolvedor, imagina que você tem uma determinada função dentro do seu código lá que faz alguma coisa. Calcula custo, formata um campo, valida algum tipo de informação. Esse tipo de função. Vocês concordam comigo que a função lógica, dada uma entrada, você tem que esperar sempre a mesma saída. Lógico que dependendo de algumas coisas que envolvem data e tal, pode ser uma coisa diferente da mesma entrada. Mas, por exemplo, o exemplo que eu vou utilizar aqui é formatar CEP. Você tem um texto e quer formatar esse texto como um CEP. Se você passar 1000 vezes o mesmo CEP, o resultado tem que ser o mesmo. Então é isso que o teste garante, que você vai escrever um código onde, dado algumas entradas, ele vai sempre te retornar a mesma saída. Outra coisa que é possível ser testada também, comportamento dentro da sua aplicação. Você tem uma determinada rotina na sua aplicação que valida se o seu usuário pode ou não ser salvo com aquelas informações. Quando eu digo seu usuário, é a entidade que representa o usuário dentro da sua aplicação. Pode ser uma tabela ou um arquivo, depende de como você trabalha com isso. Pode acontecer na sua aplicação. Às vezes você tem que colocar uma barreira, daqui você não passa por validação e tudo mais. Você consegue testar isso. Ou também, são só exemplos desse daqui, a duração de uma rotina. Você tem uma rotina que tem que executar em 1 segundo, por uma regra de negócio, por algum tipo de requisito que foi definido. Então você consegue testar até mesmo o tempo de execução de uma função que você tem. Pode mudar, por favor? Provavelmente vocês conhecem isso. Esse daqui é o placar da maratona de programação. Quem não conhece isso daqui? Legal. Acho que a minoria não conhece. Bom, basicamente é o seguinte. A gente pode fazer uma analogia com testes unitários comparado com maratonas de programação. O que é maratona de programação? Aqui, você tem nas colunas os problemas. O problema A, B, C, D, E, F, G, até quantos problemas tiver a maratona. Nas linhas são os times ou os usuários, dependendo da competição que você está. Geralmente é time. Então, cada time que resolve um problema ganha um balão. Então, quem está em primeiro resolveu quase todos. Estou faltando só 2. Tá. O que isso tem a ver com o teste unitário? Quando você vai participar de uma competição dessa daqui, eles vão te dar um problema. Por exemplo, vou pegar um dos problemas que a gente pegou, que era o seguinte: dado uma lista de usuários, eu quero que você exiba esses usuários do que tem mais pontuação para o que tem menos pontuação. Tá? Esse é o problema. Ele te fala, eu vou te dar todos os usuários, tem as características da entrada e como que ele quer que você dê esse resultado. Você escreve um código e submete esse código para um juízo eletrônico. E esse juízo eletrônico vai validar o seu código, vai te dar a resposta na hora. Então, você não tem uma pessoa testando aquilo lá. Como que isso funciona? O juiz, para aquele problema, ele tem a resposta de todas as entradas que ele te dá. Então, ele vai te passar, por exemplo, uma lista com 100 usuários, ele sabe que naquela lista de 100 usuários, a resposta que você tem que dar é o número 50 em primeiro lugar, o número 70 em segundo, e ele já sabe a resposta daquele problema que ele está te dando, que é basicamente o que você tem que fazer com um teste unitário. Você passa algumas entradas para o seu programa e você já tem que saber a resposta dele para você poder garantir que
A entrada que você deu, o processamento que o seu código fez, deu a mesma saída. Provavelmente, cada um desses problemas que foram resolvidos teve soluções diferentes. Umas mais performáticas, outras não. Uma pode ter utilizado alguma estrutura de dados, outras não. Mas todas resolveram o problema. Que essa é a ideia de você escrever testes unitários, onde você pode mudar o seu código, melhorar e garantir que o que estava funcionando antes ainda continua funcionando. Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Tá tranquilo? Tá. Se tiver pergunta, pode parar. Bom, vamos falar dos benefícios que isso pode trazer antes da gente partir para uma demonstração. Eu acho que a grande vantagem de você escrever testes unitários é a questão da melhora do seu código. Primeiro, como eu comentei no começo, você não pode testar qualquer coisa, você não consegue testar qualquer coisa. Se você tem um sistema onde você abre um arquivo lá, e esse arquivo executa um select no banco, faz um cálculo, envia um e-mail e dá uma notificação na tela, você não consegue testar isso. Porque as dependências do seu, de forma automática, você não consegue testar isso. As dependências que você criou em um único arquivo é tão grande que você não consegue isolar os acessos que vão acontecer na sua aplicação. Então, acho que o primeiro fato do teste unitário é melhora nesse estudo do seu código. Se você realmente for testar, você tem que escrever um código mais fácil da manutenção e um código muito mais modular. Facilita as mudanças. Por que ele facilita as mudanças? Voltando ao exemplo da maratona de programação, quando você tem um juiz eletrônico, naquele caso, se você mudar uma linha do seu código, que uma das saídas não funcione, quebre por algum motivo, o resultado não bate, o seu teste falha, o seu programa não passa. Então, essa questão de facilitar a mudança é justamente isso. Você tem um checklist do que você precisa garantir que o seu código vai funcionar, e se hoje você usou uma determinada solução para resolver um problema, amanhã você pode ir lá, reescrever toda aquela solução, apertar um botão, ele vai rodar todos os testes e garantir se o que você tinha testado anteriormente vai continuar passando com essa nova solução. Serve como documentação do seu código. Um slide para frente, por favor. Mais um. Isso daqui é um teste unitário. Vou chegar aqui e colocar mais detalhes para vocês depois. Mas olha só que interessante como que a gente pode garantir, como eu posso mostrar para vocês que um teste unitário serve como documentação. O exemplo que eu vou utilizar para vocês vai ser um exemplo de formatar CEP. Tá? Uma função que formata CEP. O que acontece se você chamar essa função que você escreveu, formatar CEP, passando nulo? E passando um texto vazio? E passando um número que não é um CEP? E passando o número que é um CEP? E passando um número que também não é um CEP? Então, basicamente, se você tem uma função formatar e você cobre todos os cenários que ela tem, você consegue ver e visualizar isso daqui muito mais fácil. Esse teste passa. No mundo real, eu utilizo essa classe hoje e ele passa. Aqui é a entrada que eu dou, aqui é a saída que ele me dá. Isso daqui é muito mais fácil você entender qual é o comportamento da minha função do que você abrir o código. Volta um pouco, por favor. Esse é o código. Teria que entender, tentar criar alguns casos de teste ali na sua cabeça, para ver como que ele se comporta, ou você pode mudar, por favor? Não, para visualizar isso. Por isso que ele serve como documentação. Agora volta lá onde a gente está. Isso. Outra vantagem de testes unitários é a questão de maior cobertura nos seus cenários de teste. Por exemplo, todo mundo aqui, provavelmente, vocês comentaram desenvolvedor, vocês sabem que quando vocês desenvolvem um software, o seu software percorre alguns caminhos. Então, um if é uma quebra no caminho. Ou ele vai para aquele lugar ou ele não vai. Imagina quando você tem um código com uns 3.000 linhas, quantos caminhos tem naquele código? Se você escreve testes unitários, onde você consegue quebrar o seu código em pequenas partes, fica muito mais fácil você testar todos os caminhos. Porque, com certeza, aquele caminho que você não testou no seu teste de interface, o usuário vai fazer aquele caminho e vai dar problema na sua aplicação. É o que acontece, sempre. E... ainda, né? E o teste unitário ajuda nisso. Agora, isso daí é uma opinião minha.
A grande maioria das pessoas que eu falo sobre isso daí, eles não concordam comigo, que é em questão ao tempo de desenvolvimento. O tempo de desenvolvimento, quando você escreve testes unitários, tende a diminuir. O pessoal sempre vem com aquela ideia, mas eu vou ter que escrever mais coisas. Mas você vai escrever mais coisas da forma correta, para você resolver o seu problema. Vou dar um exemplo. Quem aqui que trabalha com software faz o seguinte: eu tenho que criar uma tela. Essa tela vai ficar dentro de um sistema que tem login, por exemplo. Uma tela de login. Dependendo muito do cenário, código desktop acontece muito mais isso, código web nem tanto. Imagina que você tem que testar, se você clica naquele botãozinho de salvar, que está lá embaixo, ele vai salvar o que você acabou de fazer, um formulário, pegar aquelas informações e jogar no banco de dados. Isso é a grande maioria que a aplicação faz, CRUD, pegar a informação da tela e jogar no banco. Quantas vezes por dia, para você fazer essa tela, você aperta um botão, seu código compila, seu projeto inicia, você vai lá, digita seu login e sua senha, você vai na tela, você preenche todos os campos, você clica no botão, dá erro, derruba tudo. Aí você volta, muda o que você quer mudar, que deu problema, você vai lá, faz o login, clica no botão, os processos, você vai para sua tela, preenche os formulários, clica no botão, quebra, você tem que voltar. Cara, quem faz isso diariamente? Eu fazia isso diariamente. Aplicações, principalmente aplicações desktop, acontece muito isso. Mas você não está querendo testar sua tela, você não está querendo testar seu login, você não está querendo testar nada. Você está querendo testar se a função que você escreveu de insert lá funciona. Então, é essa a diferença entre você ter que ter toda uma aplicação pronta para você poder testar um botão, sendo que você pode testar aquele botão totalmente de forma isolada. Na verdade, você não vai nem testar o botão, você vai testar o código que salva lá no banco. O teste de botão é outra coisa. Então, a opinião minha eu acredito que quando vocês começarem a testar, provavelmente vocês vão ter essa opinião também. Quem fala que não demora mais tempo é quem provavelmente não testa. Pode me ligar. Eu só queria compartilhar com vocês uma experiência que a partir desse projeto foi que mudou a minha visão entre testes unitários, usar ou não. Na empresa onde eu trabalho, o primeiro projeto que eu peguei foi um projeto chamado Cadê a Peça da De Pascoal. O que esse projeto ele faz? Ele é basicamente uma ferramenta web, onde a pessoa, qualquer lojista, consegue entrar, se cadastrar e comprar com a De Pascoal. Então, basicamente, tem a telinha de busca, essa é a telinha de busca, você consegue adicionar no seu carrinho, você consegue visualizar detalhes do produto, preço e tudo mais. Visualizar os últimos pedidos que você fez, o orçamento, os produtos que estão em promoção, participar de um programa de fidelidade que eles têm lá, que chama DP Club, que é uma ferramenta de pontos, você faz compra, acumula pontos e troca por prêmios. Por que isso daqui é um caso na questão do teste unitário para mim? A primeira versão desse projeto, quando a gente desenvolveu, quando eu comecei a desenvolver, praticamente foi um fracasso. O Fernando, ele trabalha comigo hoje, ele pode confirmar isso para vocês. Um projeto que deveria durar 3 meses, passou mais de 1 ano para ser entregue. Então, praticamente foi um prejuízo gigante na empresa onde eu trabalho, o primeiro projeto que eu peguei lá. E naquela época não escrevia testes unitários. Esse projeto, na primeira fase, na primeira versão dele, ele tinha dias eu começar a trabalhar 8 horas da manhã, parar para almoçar, trabalhar até 6 horas da tarde, parar um pouquinho e tocar até 3 horas da manhã, trabalhando em alguma coisa que você via que não rendia seu trabalho. Você só se estressava, tudo que você mandava para o cliente tinha problema. Passou, a gente entregou esse projeto e o projeto conseguiu vender por mês 200 mil para a De Pascoal. Olha o tamanho da De Pascoal, vender 200 mil é ridículo, com uma rede do tamanho da De Pascoal. Por vários motivos, lentidão, projeto que só dava erro, não tinha confiança nenhuma com o lojista. O lojista sabe que o negócio dava erro, ele não ia comprar. Depois de um tempo, e depois de 2 anos que a ferramenta estava rodando, a gente conseguiu um novo orçamento com eles e a gente refez a ferramenta inteira. Então, praticamente a gente pegou tudo isso, jogou fora e a gente começou a reescrever ela. Hoje ela deve estar com mais ou menos com 80% de cobertura em todos os códigos que tem. Então, imagina que você tem um caminho, se você cobre aquele caminho de teste, é o que ajuda no percentual de cobertura do seu teste no código. Hoje, esse projeto acontece uma busca a cada 2 segundos em média.
Então, ele está totalmente performático. A De Pascal vende 2 milhões e meio por mês com essa ferramenta. Isso em um prazo muito menor do que a outra ferramenta que a gente usa. Foi só o teste unitário que fez isso acontecer? Não foi. Foi a experiência de você poder trabalhar com isso daí e tal, mas o teste unitário ajudou a evitar muitos problemas. Então, esse é um cenário que eu vivi e eu me considero uma pessoa antes e depois desse projeto. Principalmente porque eu falei, não vou mais passar por isso de ter um projeto estressante que o negócio não rende o tempo inteiro. Pode mudar. Você tá livre, não? Agora eu tô diferente, cara. Eu sou universal. E esse daqui é um exemplo que agora a gente vai falar realmente sobre testes unitários em C#, no caso. Testes unitários funcionam em qualquer plataforma, C, C#, Java, tudo que eu vou falar aqui você pode aplicar na linguagem que você trabalha. Imagina uma função dessa daqui, uma função que formata CEP. Primeira coisa, você tem que ter uma função que formata CEP se você quiser formatar seu CEP. Você não vai colocar no meio do seu código o código desse daqui. Lá no seu formulário você vai tacar um código desse, aqui direto. Eu acredito que vocês fazem isso. Em algum momento, fez algum código lá, você taca esse código que formata, que é uma regra, dentro de uma tela que não tem nada a ver com o que você quer fazer. Você simplesmente deveria chamar. Olha só que interessante, na questão dos caminhos. Esse código aqui, ele tem 3 caminhos. Todo mundo consegue enxergar isso. Mas o primeiro caminho é se o texto que eu passei for branco ou vazio, ou nulo. O segundo caminho é se o tamanho dele for diferente de 8. E o último caminho é quando ele formata o CEP e retorna essa informação para mim. Um código simples que eu tenho 3 caminhos. Todo mundo consegue visualizar isso? Simples, pessoal. Então, imagina que você vai escrever esse código, você não vai usar testes unitários. Para você poder testar isso daqui, você tem que iniciar a sua aplicação e fazer 3 testes. Se quiser testar alguma coisa, se você passar um CEP vazio em determinado campo, vai chamar essa função, um CEP com um tamanho diferente de 8, ou um CEP válido. Você vai ter que fazer isso na mão, e depois que você mudar essa função, você vai ter que voltar lá e fazer isso na mão de novo. Você não tem algo que faça isso para você. Pode mudar, por favor? Com um teste unitário, muda essa forma que você testa. Por quê? Essa é a sintaxe que você usa no C#, tá? Usando o MS-Test, que é um dos frameworks de teste que tem na Microsoft. O que ele garante para você? Assert equal que o conteúdo seja uma string vazia quando eu chamar o meu CTF helper quando formatar passando nulo. Então, passei nulo, tem que ser um texto vazio. Passei um texto em branco, tem que ser um texto vazio o retorno. Passei um CTF, onde não tem 8 caracteres, tem que retornar o próprio texto. Passei um CEP com 8 caracteres, ele retorna esse CEP formatado. Passei esses dois aqui, eles caem no mesmo caminho. Esses dois aqui também caem no mesmo caminho. Se você volta, por favor. A gente testa isso, se ele for branco ou nulo. A gente testa se ele for diferente de 8. E a gente testa se ele realmente for formado. Pode passar. Isso daqui, quanto tempo você leva para escrever um teste com um código desse daqui? Eu acredito que 20 segundos, 30 segundos, nem isso. Você faz quer escrever um método, dá Ctrl+C, mudar as entradas, mudar a saída e acabou. É simples, é rápido. É muito mais rápido do que você iniciar a sua aplicação para testar se a máscara de CEP que você está fazendo realmente funciona. Pode mudar? Antes da gente ir para um exemplo, vocês têm alguma dúvida de alguma coisa? Pode perguntar, só não tem tempo. Tranquilo? Tá. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Bom, hoje
Hoje a gente está desenvolvendo uma ferramenta na empresa onde eu trabalho, que é para uma empresa chamada Nakata. E eu vou mostrar para vocês aqui testes unitários que eu desenvolvo direto no produto que eu vou entregar. Então não é nenhum exemplo de calculadora, que a gente vê só em algumas documentações só, é um exemplo real da ferramenta. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um teste em cima de um código do YouTube. Provavelmente aqui todo mundo conhece o YouTube. E uma das funções que tem que ser desenvolvidas lá no produto é permitir que a pessoa informe um determinado ID do YouTube. Quando você acessa o YouTube, o endereço lá em cima ele muda com um número. E esse número tem 11 dígitos e identifica o vídeo. Então, você acessou lá no YouTube e põe um determinado vídeo, aquela URL lá em cima muda. Essa função aqui, por exemplo, ela garante ela busca para você esse determinado ID no YouTube. Então, você passa uma determinada URL para essa função e ela vai te retornar o ID daquele vídeo com base naquela URL. Por que eu tenho isso? Imagina que você tem uma tela de cadastro, eu posso até iniciar a aplicação aqui, aonde um dos campos é informe a URL do vídeo que você quer que a aplicação mostre em um outro determinado lugar, na parte administrativa. Você tem que conseguir validar se aquela URL que você está recebendo, primeiro é do YouTube, e se existe um parâmetro lá, aonde o parâmetro é o ID no formato que você precisa, 11 caracteres. Então, olha só, aqui você primeiro verifica se essa URL é válida, e depois você consegue pegar esse número, esse ID que você precisa aqui embaixo. Eu não vou entrar em detalhes desse código, mas esse código faz isso. Vamos entender o teste dele. Olha só. O primeiro teste que eu tenho aqui é garantir que a URL que eu estou passando ela é uma URL válida. Então, se eu estou falando da ferramenta YouTube, essa URL ela não pode ser válida. Então, assert is false. Significa que essa URL não é válida para uma URL do YouTube. A de baixo também não. A de baixo também não. Até que eu chego aqui, onde eu passo essa URL, ela é uma URL válida e também essa daqui é uma URL válida. Esses são exemplos de alguns códigos que você consegue testar. Outro exemplo aqui é se um determinado ID do YouTube que eu passei é válido. Como eu comentei com vocês, um ID do YouTube basicamente é letras e números com 11 caracteres. Os 3 primeiros não são válidos, o último é válido. O seu teste unitário garante isso. Tá, agora eu estou comentando aqui com vocês testes muito fáceis de fazer. Teste, verifique se uma URL é válida, verifique se um cálculo está certo ou não. No mundo real, a gente precisa testar coisas que dependem de outras coisas, como, por exemplo, se o seu código de acesso ao banco de dados está funcionando. Só que o seu código de acesso ao banco de dados está funcionando, você precisa ter um banco funcionando. Aí começa a entrar a questão da dependência que o seu código tem em cima de uma ferramenta. Porque imagina o seguinte, eu sempre gosto de usar os exemplos que eu li em um livro, que é o seguinte. Eu vou pegar esse RIS aqui, não fica bravo. As nossas aplicações, geralmente quando a gente desenvolve, o correto seria a gente desenvolver geralmente a aplicação que a gente faz é assim. É assim a nossa aplicação, está tudo aqui dentro. Tudo dentro de um arquivo só,
dentro de um formulário, faz tudo, conecta no banco, manda e-mail, faz tudo com você. Se você tem uma bolinha desse tamanho dentro do seu software, você não consegue testar. Então, o ideal é você ter dependências do seguinte tamanho. Dependências do seguinte tamanho. Pequenas bolinhas. Isso aqui vai ficar mais claro para vocês daqui a pouco. Então, essa bolinha é responsável por validar. Essa bolinha é responsável por disparar um e-mail. Essa bolinha é responsável por acessar o banco de dados. Essa bolinha é responsável por fazer outras coisas. Pequenos módulos dentro do seu sistema. Aí que entra um problema. Imagina que, como a gente comentou, essa bolinha aqui, ela é responsável por acessar um banco de dados. Então, esse cara aqui, ele dispara um select, ele faz um insert, alguma coisa relacionada a banco de dados. Porém, a sua tela está aqui. O seu HTML, ou o seu Windows Forms, ou um Android seu, que vai ser chamado por um web service, qualquer coisa. E a sua tela chama essa bolinha. Então, olha a dependência que você tem dessa tela, você cai para cá, que cai para cá, e cai para cá. Se você quiser escrever um teste em cima de alguma coisa que acontece aqui, o que você tem que ter funcionando? Você tem que ter funcionando essa bolinha e o seu banco de dados. Se você não tem o seu banco de dados nesse momento, o que vai acontecer aqui? Esse cara vai ser chamado por esse daqui, que esse daqui vai dar um erro. Sendo que você não quer testar se esse daqui acessa o seu banco de dados. Você simplesmente quer testar se o comportamento desse daqui faz o que você está pedindo. Provavelmente, quem desenvolve está se identificando com isso daqui. Essa bolinha aqui, ela tem uma dependência em primeiro nível com essa daqui. Essa daqui pode depender dessa daqui. Mas em primeiro nível, a dependência é com essa daqui. O que você pode fazer com os testes unitários, e aí que entra, não é todo código que pode ser testado. Você consegue substituir essa bolinha com uma bolinha falsa, vamos dizer assim, que tem exatamente o mesmo comportamento que ela, só que não depende de um banco de dados, que é o que o pessoal chama de mock. Não sei se vocês já ouviram falar disso e tal. É uma forma de você manter a dependência entre dois itens aqui, mas o próximo nível não depender do que você quer fazer. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, para ficar um pouco mais claro no código mesmo. Olha só. Só para a gente ficar um pouco mais claro esse exemplo, vamos colocar o nome dessa primeira bolinha de serviço, essa segunda de repositório. Uma das formas de fazer, tá, pessoal? Fazer o teste. Então, o que acontece nesse exemplo é o seguinte: essa classe é a bolinha serviço, tá? E essa classe depende da segunda bolinha, que é o repositório, que vai ser responsável por salvar banners na minha base de dados. Que essa classe, isso daqui é uma outra classe que veio por injeção de dependência. Eu posso abordar isso daí, mas é uma outra classe que tem o código dela, e ele chama o salvar, que por sua vez o salvar vai chamar o banco. A gente está exatamente nesse cenário: serviço, repositório que chama o banco. Legal? Se eu for testar essa função aqui, onde ela valida algumas informações do meu banner, tenta salvar, se der qualquer problema, ele dispara um erro, eu tenho que ter o banco pronto. Eu tenho que ter o banco funcionando. Porque se eu não tiver o banco funcionando, quando ele for chamar o salvar, ele vai dar erro. Todo mundo concorda com isso? Agora, vamos entender como que esse cenário, que é um cenário no mundo real, eu posso testar. A primeira coisa é, eu não posso depender diretamente do repositório que eu estou acessando. No caso, olha esse exemplo aqui. Ó. Isso daqui é uma classe de validação. Essa classe de validação não acessa banco, não acessa nada. É uma classe bem simples, ela só precisa da memória para executar.
Então, eu instanciei diretamente ela aqui. Isso daqui não permite eu mocar. O que vai ser executado é o que está dentro dela de verdade. Nesse outro cenário, onde eu recebo uma interface como parâmetro do construtor, eu consigo mudar totalmente o comportamento dessa interface para o cenário que eu quero. Tá? Então, vamos lá. Como eu testo isso? Quantos caminhos eu tenho nessa aplicação? Quantos? Que nem eu... No método salvar. No método salvar. Quantos caminhos? Quantas possibilidades eu tenho ali? Duas. Sim, duas. Descer o código, tá? Se deu erro, dispara mais certo, ou se não, continua. São os dois caminhos que eu tenho. O primeiro caminho que eu quero testar é se estou passando informações da forma correta, o repositório me retornando informações da forma correta, se ele salva com sucesso. Então, o que acontece é o seguinte: na linha 17, eu crio o que eu coloquei o nome aqui, tabelinha falsa, que é o mock em cima da minha dependência. A minha dependência, nesse momento, é o repositório que acessa o banco de dados. Então, utilizando a ideia de mocks, eu não sei nem que horas são, só para eu poder me organizar. 8, então tem que correr. Eu consigo mudar o comportamento daquela função salvar que eu escrevi. E quando eu chamar a função salvar desse objeto mocado que eu criei, eu quero que ele sempre retorne 1. Porque na minha regra, 1 é quando deu certo, 0 quando deu alguma coisa errada. Crio a classe de comando que eu quero salvar no banco de dados e chamo o serviço salvar, passando para ele o meu objeto mocado. Lá dentro, quando eu chamar o salvar, ao invés de ele realmente abrir uma conexão com o banco e tudo mais, coisas que vocês não estão vendo aqui, porque não tem que estar aqui, é uma outra classe, ele sempre vai retornar 1. Com isso, eu consigo garantir que, se ele está correto, se ele chamou o repositório trouxe o comportamento que ele quer, ele vai passar. O outro cenário é esse daqui. Aonde, para aquele mesmo cenário, daquele mesmo repositório, eu retorno 0. O que tem que acontecer? Ele tem que me dar uma exception. Então, dependendo o framework que você usa, nesse caso, eu coloquei ali em cima. Ó, eu espero que quando esse código for executado, ele vai disparar uma exception, e essa exception vai ser daquele tipo. Quantidade de registros afetados em vários exception, que é o padrão de nome do CPR. Então, se você olhar aqui no código que foi criado, tem dois caminhos. Onde está tudo certo, que é o primeiro teste, e o segundo é onde dá uma exception. Legal? Pessoal, eu só vou correr um pouquinho para poder terminar a apresentação. Claro. O primeiro método lá eu vi o assert. O primeiro método de teste. Tá. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a minha função salvar aqui, ela não tem retorno, ela é void. Então, o meu teste aqui é garantir que esse método execute sem dar nenhum problema, sem erros. Você poderia colocar o quê? Você poderia colocar um asset no seguinte ponto: eu tenho que garantir que o salvar vai ser chamado uma vez. Existe também esse tipo de asset. Nesse cenário, nesse momento, eu não achei interessante colocar, mas eu posso colocar, ó, eu tenho que garantir que o método salvar vai ser chamado uma vez durante a execução desse código, ele garante isso para você. Tá? Bom, agora o último ponto que eu quero falar com vocês, deixa eu ver, exatamente, na parte de cobertura de testes. Então, eu fiquei o tempo inteiro falando sobre caminhos. Quantos caminhos tem esse daqui? Quantos caminhos tem aquele lá? Quantos caminhos tem aquele lá? E o que acontece é, algumas ferramentas, no caso, no Visual Studio, existe uma ferramenta que fala para você quantos por cento do seu código está coberto de teste. Então, olha só que interessante. Lembrando que essa ferramenta não é exclusiva do Visual Studio. Existe em outras plataformas, é só você procurar na plataforma que você usa. Hoje, vou fazer um exemplo bem rápido aqui para vocês. Eu tenho 360 testes nessa aplicação. Então, a aplicação começou há pouco tempo. Esse número aí passa dos 1000 fácil, dependendo do tamanho da sua aplicação, porque você tem muita coisa para testar. Eu vou executar apenas um pedaço dele aqui, que são as funções mais simples.
pedindo para ele cobrir o caminho que ele está passando. Então, deixa só ele executar. Olha só, eu acabei rodando apenas um teste, então, daqueles 360 testes que eu tenho, eu rodei apenas um, somente para demonstração aqui para vocês. Se eu tivesse mais testes aqui, ele iria listar todos os testes que eu tenho. E esse daqui passou, eu poderia ter feito alguma alteração que não ia passar, esse teste ia ficar vermelho. O que acontece é o seguinte, com base nisso daí, como eu rodei apenas um, ele rodou a análise de percentual de cobertura de teste em cima apenas de uma classe que eu escrevi. Então, olha só. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem esses tracinhos em verde, que é o quê? É aonde esse código passou na execução do meu teste. Nesse caso, para esse método, ele cobriu 100% do método. E a ideia é você sempre chegar próximo do 100 em coisas que realmente fazem sentido dentro da sua aplicação. Se eu pego e mudo esse teste, por exemplo, e passo apenas... Aqui no caso ele está verificando um tamanho diferente de 8. Se eu passo somente CEPs que são válidos, nesse caso aqui, ó, ele vai me mostrar que esse caminho não foi percorrido, por exemplo, como ele está mostrando aqui embaixo. Nesse cenário, eu não rodei os testes para esse formatar, e esse formatar está sem teste coberto. Com base nisso, fica muito mais fácil quando você é responsável por algum projeto, tem alguém trabalhando, você saber quanto daquele código foi testado ou quanto daquele código não foi testado. Se eu rodar todos os testes aqui, provavelmente ele vai levar uns 4 minutos. 360 testes, para testar tudo que a aplicação faz. 4 minutos. Isso, 4 minutos é o tempo da pessoa ligar o computador com o teste. Entendeu? Então, ele testa tudo. Provavelmente vai chegar próximo dos 80% de cobertura dos testes. O exemplo que eu ia fazer com vocês é justamente sobre cobertura de testes. Tá? Agora, qual que seria o próximo passo para vocês em relação a teste? Primeiro, é criar projetos, desenvolver projetos, tanto na empresa de vocês quanto projetos pessoais, e usarem o teste. Provavelmente a primeira vez que você vai fazer não vai ser tão legal. A segunda também não, a terceira também não, e com o tempo isso vai se aperfeiçoando. Daí você tem que estudar injeção de dependências, padrões de projetos, que nem o exemplo que eu dei, mocks de objetos, que é uma das formas que você tem para poder fazer isso. Existem metodologias como, por exemplo, o TDD, que defende você escrever teste e depois o seu código. Você pode estudar isso em prática o tempo inteiro. Deixa eu ver o que mais? Acho que é isso. Bom, essa é a palestra. Eu espero que vocês tenham não entendido 100% e já conseguiram escrever teste. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de você testar, a vantagem que você tem. E por favor, pessoal, comecem a testar software da forma correta, com testes unitários. Isso vai trazer uma grande vantagem, tanto para a sua carreira, quanto para os clientes, patrões que vocês têm, empresa e tudo mais. Alguma pergunta? A gente tem 2 minutos, eu acho, né? Ou já foi? Acabou o tempo. Só vou ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, fica à vontade, tá bom? Beleza. Obrigado.